né? Dia 23 de abril. Nossa, como que já tá o ano já, né? Já foi, praticamente. O mês já foi, o ano tá indo. Então vamos lá. Vamos continuar então com o nosso estudo do Evangelho, né? O livro que nós estamos fazendo aqui é o roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então vamos lá. Nós paramos aqui na quinta pergunta do capítulo 22, né? Do capítulo 27, item 3 a 15. Ainda nós estamos falando sobre a ação, né, da prece, transmissão de pensamento. Então vamos lá para a quinta pergunta. Vamos lá, gente. Ok, Wagner. Tá valendo, tá bom. Ok, depois eu passo para você lá o outro endereço também, tá bom? Então vamos lá, quinta pergunta. Como se explica o fato de às vezes conseguirmos efetuar proezas, realizando coisas em benefício do semelhante, quando reconhecemos não possuir aptidão e forças suficientes para tal? Então vamos lá então, né? Como que explica o fato de algumas vezes a gente tá realizando coisas em benefícios, né, aos nossos semelhantes, quando a gente reconhece que a gente tá assim sem forças, né, suficiente para fazer isso? Zeli, seja bem-vinda, bom dia. Diana, querida, um beijinho. Isso, Florzinha, né? A gente às vezes se sente enfraquecido, mas a gente encontra força para estar lutando, para estar fazendo bem, né? Como que é que isso acontece? Então, olha só, quando em nós existe uma boa vontade, a boa vontade é a chave de tudo, gente. Porque se a gente não tiver vontade, a gente não faz nada. A gente pode estar lá meio derrubado, sem força, né? Ali, triste, às vezes, ali, naquele conflito. Mas se a gente tiver boa vontade, ela prevalece em nós. Porque a grandeza maior do ser humano, é você colocar um sorriso nos seus lábios com o coração chorando. Não é verdade, gente? Você tem que colocar um sorriso enorme, mas você olha para dentro de você, você está chorando. Bom dia, Diana, querida. Bom dia, Iri Mari. Então, olha só, esse é o nosso esforço, Joel. Esse é o nosso esforço, a nossa boa vontade. Às vezes a gente não faz uma palestra, às vezes a gente não vem aqui conversar com vocês, com o coração, às vezes, para lá de tristeza. Nós não somos ainda espíritos equilibradíssimos. Nós trazemos os nossos conflitos. Nós trazemos as nossas lutas diárias. Mas nem por isso nós vamos deixar de fazer o bem, gente. Não é, Maga? Estamos aprendendo. Nós trazemos os nossos conflitos, Joel, para serem sanados. Nós trazemos a nossa vontade de aprender. Mas agora, se eu estou triste, se eu briguei com alguém, ou se alguma coisa não deu certo na minha vida, então eu vou me fechar, não vou mais, não. Eu não vou mais lá no Pau Talk, não vou mais na salinha, não vou conversar com ninguém, não quero aprender mais. Não é por aí, né? Não é por aí. Quando a gente não está bem, aí que a gente tem que ir. Aí que a gente tem que fazer o bem. É isso que ele está falando aqui. A nossa boa vontade. Deixa eu ver o que o Wagner colocou lá. Mas em certas ocasiões, só a boa vontade não basta. Por exemplo, posso ter a maior boa vontade em cozinhar, mas faria uma comida horrível, porque não sei fazer. Ou seja, além da boa vontade, temos que ter o conhecimento. Também, Wagner. Também. A gente aqui já disse a boa vontade, porque
Se a gente não tiver a boa vontade, nós vamos ficar estagnados. Nós vamos parar. Nós não vamos andar, não é? Mesmo com essa boa vontade, a gente vai tentar e vai aprender. Nós vamos aprender, isso que é importante. Ela nos impulsiona, isso, Irimari. Ela nos impulsiona, isso que é importante, né? Olha só aqui a resposta. Quando em nós existe a boa vontade em ajudar o próximo, e se para isso nos valermos dos recursos da prece, olha só, a espiritualidade superior, sondando-nos no íntimo e reconhecendo-nos a boa intenção, nos supre a insuficiência e nos ajude a atingir o objetivo. Pronto. Qual que a gente vai preferir? Ficar lá, se chafurdar lá dentro de você mesmo e não sair naquele marasmo, entrar em depressão, não querer sair, não querer ver o sol, não querer ver nada porque algo aconteceu? Se isolar, né, Silvana? Ou encher um sorrisão nos lábios, né? E mesmo que a força e a luta, para depois, aquilo que você deu, você vai receber automaticamente. Os espíritos amigos vão nos ajudar. Qual que a gente prefere, não é? Ir à luta, porque tudo passa, não é? O Joel, bem aqui, pago 99 hambúrguer no mercado, né? No então, aí, tá vendo? Né, Joel? Né? Não é? Não é? O que o Wagner falou lá em cima? Né, Wagner? Tá bom, então melhor ainda, né? Melhor ainda, né? O Wagner já tem aí, ó, né? Então, gente, olha só. A nossa vida é isso mesmo, né, Wagner? O Wagner tá aí, poderoso. A nossa vida, ela se consiste nas nossas escolhas, gente. Nunca, viu, Maga? Nunca devemos desanimar. Obstáculos sempre vamos ter, mas devemos confiar na ajuda que temos e buscar sempre, né, nos ajudar, e a todos que estiverem ao nosso redor. A Irimari, não se entregar às influências dos maus espíritos, pensando sempre que nossos amigos espirituais não deixam, né? Se a gente abrir as nossas portas, né, Irimari? Então vai depender sempre das nossas escolhas. Céu, bom dia, seja bem-vinda. Vai depender sempre das nossas escolhas, né? E aí tem uma notinha aqui que diz assim, olha, vamos lá. Os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional. Olha só. Então, gente, nós temos que ter a nossa fé, nós temos que ter a nossa força de vontade, e nós temos que elevar os pensamentos em prece, em oração, né? Aí sim a coisa anda, né? Aí sim nós vamos seguir em frente, porque nós não podemos parar. A gente não pode parar. Orquídea, Wassefo, sejam bem-vindas, um beijinho no coração. Sejam bem-vindas. Então vamos passar para a pergunta 6. É correto alguém abster-se de orar por outrem, sob o pretexto de que, não sendo bom, é indigno de ser ouvido por Deus? Então vamos lá. É correto alguém abster-se de orar por outrem, sob o pretexto de que, não sendo bom, é indigno de ser ouvido por Deus? Então vamos lá. A gente tem um amigo que acha que ele não é bom, então eu não vou orar por ele, porque, né? Deus não vai ouvir. Claro que não, né, gente? Nós sabemos que é aí que nós temos que orar. Ele é o que mais necessita, né, Maga? Isso aí, pensamos junto. Isso não é desculpa, né, Diana? Mesmo se a gente sabe que aquilo ali, que a pessoa não é uma boa pessoa,
né, que está passando por dificuldades, né, que está totalmente equivocado, que tem os conceitos ali totalmente equivocado. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. É aí que ele mais necessita. E Deus vai ouvir, com certeza, porque Ele sabe o que passa dentro do coração de cada seus filhos. Ele sabe, de cada um de nós. Deus sabe. Deus sabe aquilo que nós podemos dar, não é? É exatamente. Oração não só para ele, sim para mim também, né, Dudu? Para os dois, não é? Então, olha só. Não, pois só uma condição é necessária para ajudar alguém, a nossa boa vontade. Olha aí, Wagner, de novo a nossa boa vontade para fazê-lo. Não importa se somos perfeitos ou não. Além disso, quando nós reconhecemos imperfeitos, demonstramos humildade, atitude, sempre bem-vinda aos olhos de Deus. Olha aí, tá vendo? A humildade, né? De reconhecer que todos nós precisamos de prece. Todos nós precisamos de prece. Quem não precisa de uma prece? Né? Repelida só é a prece do orgulhoso que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Então, olha só. O orgulhoso não precisa de nada. Ele mesmo, né, supre todas as necessidades. Mas o humilde, a pessoa que é humilde, ela vai ver que precisa, né, de receber vibrações de todas as criaturas, porque todos nós precisamos dessa força, né? Bom, então vamos para a 7ª pergunta. Vamos lá, gente. O poder da prece depende das palavras, lugar e momento em que se é feita? O que vocês acham? O poder da prece depende das palavras, lugar e momento em que é feita? Não, né? Exatamente. Só do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso amor, né? Aonde quer que estejamos, mesmo que nós não falamos, mesmo que a gente não abra a boca, mas e os nossos pensamentos, né? E o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? Nosso sentimento. Você pensou, você não fala. Geralmente quando a gente pensa, a gente fala. Mesmo que a gente não fala, mas a gente sente. A gente sente. Nós temos sentimentos. Nós temos sentimentos. E isso basta, né? Mentalizou, fez uma prece mentalmente, cheia de amor, cheia de sentimento, né? De bondade, de humildade. Isso sim é o que manda. Isso sim é o que manda, né? Não precisa estar em lugar nenhum. Se você estiver onde você estiver, você tem a sua mente para trabalhar, né? Que todos nós saibamos disso, né? Então, olha só, não. Portanto, o seu poder está no pensamento, né? Nosso pensamento é energia. Ele se plasma em volta de nós, né? É energia, é vida. É vida. Isso é que é importante. Isso é que é mais importante. Vale ressaltar, todavia, que devemos escolher o lugar e o momento que melhor favoreçam o recolhimento. Pode-se, portanto, orar em toda parte e qualquer hora, a sós ou em comum. Então, que nós estejamos com o pensamento mesmo elevado, né? Que nós saibamos silenciar na hora da prece, onde quer que nós estejamos, com muita fé, com muito amor, com muita humildade, né? Com muita certeza de que os Espíritos irão nos ouvir, né? É a intensidade desse amor que nós
que nós deixamos fluir essa intensidade, né? Que nós manipulamos esses fluidos, que onde nós estamos mergulhados, né? No fluido cósmico universal, é nós que damos a qualidade, o amor, direcionamento. Como que eu vou elevar o meu coração, o meu pensamento, se eu não tenho fé, ou se eu estou preocupada? Eu tenho que estar assim, eu tenho que direcionar mesmo, eu tenho que estar voltada somente para isso, né, que vai surtir muito mais efeito. Focar, né, Dudu? Nós temos que focar, esquecer por uns instantes tudo aquilo que nos aflige, todos os nossos problemas, né? Esquecer um pouquinho, serenar o coração, harmonizar, olhar dentro de nós, sentir a energia percorrendo todo o nosso corpo, que dá para a gente sentir. Quando a gente fecha os olhos carnais, que nós fechamos os olhos, nós nos interiorizamos para o espiritual. Interiorizamos. Nós fechamos os nossos olhos para que a gente possa silenciar ainda mais. Porque de olhos abertos vai chamar atenção. Tudo que nós vamos ver que está em nós vai chamar nossa atenção. Então nós fechamos os olhos e entramos, mergulhamos dentro de nós e sentimos essa energia percorrendo através da nossa vontade, do nosso amor, manipulando todo esse fluido. Porque a gente sabe, né, que milagres não existem. É que nós fazemos acontecer. Nós é que fazemos. Suzana, seja bem-vinda. Miriam, um beijinho no coração. Sejam todas bem-vindas. Um beijinho. Isso, Irimari, ligação completa com nossos amigos espirituais, com a proteção do nosso mestre, querido Jesus. Isso, Dudu, mergulhar no banho de luz, que só a nossa mente consegue fazer, e tudo é plasmado. Olha que lindo. Gente, dá para sentir a cena. Todos, se quiser nesse momento, pode fechar os olhos, pode mergulhar, pode se sentir fora do corpo, e luz, em espírito, energia. Como espírito e nós somos, nós podemos se lançar fora de tudo, nos desprender por momentos, né? E tomar esse banho de luz, de amor, de energia. E quando a gente voltar, nós estamos mais fortalecidos, cheio de fé, fortalecendo ainda mais. Isso é muito bom, porque quando a gente fecha os nossos olhos e vai em busca dessa energia, é tudo que nós precisamos, né? É tudo que nós precisamos. Se nós pudéssemos fazer isso sempre, nem que fosse por 5 minutinhos, nós já estaríamos bem mais saudáveis, né? Isso, Irimari. Começar de manhã assim, que maravilha. Eles me trouxeram para cá. Oh, obrigado, Irimari. Obrigado. Um beijinho no seu coração, viu? Essa nossa salinha aqui, que tem todos os dias os estudos, é maravilhosa. Elas nos enchem de fortalecimento, de amor, de energia, e dá para sentir. Sabe por que dá para sentir? Porque nós estamos sendo acompanhados por espíritos amigos. Aqui é um centro espírita, Maria de Nazaré, que é uma extensão do Maria de Nazaré real, né? E os espíritos amigos nos acompanham. Eles estão aqui, nos intuindo, nos ajudando, dando passe em todos, né? Eles estão aqui, como disse o Eduardo. Maria, passa o recado para todos eles. O nosso querido Alexandre Camargo, que recebeu o espírito Eduardo, que faz parte aqui da nossa casa. Diz para eles, Maria, que todos nós estamos visitando seus lares.
ajudando em tudo que for possível. Que tenhamos fé, que tenhamos fé, que tenhamos sempre fé. Nós não estamos sozinhos, estamos acompanhados. Eu sinto a presença deles, que essa energia que passa através do nosso corpo, a gente sente. É muito bom. Eu vou passar para a nossa Florzinha, que ela tem algo a nos dizer. Vai lá, Florzinha, estou descendo, meu anjo, vai lá. Ontem, para quem não sabe, eu estou trabalhando numa feira de artesanato de todo o Brasil e pessoas que vêm do mundo, barrocos, uma série de coisas. E chegou um pessoal que são funcionários, empregados de um senhor do Marrocos para montar uma estande. É um estande, mas eu acho que tu não viu o do Marrocos. E a moça que trabalha com eles foram montar uma barraca, a moça caiu lá de cima. E ela ficou com o joelho todo inchado e quente. Alguma coisa se desmontou. E na hora, ela não estava se reclamando para ninguém, a gente nem se conhecia, né? E aí nós começamos a conversar com essa moça e ela falou, ela mancava, eu vi que ela estava mancando e tal. E aí eu assim, eu não eu não sou médica, eu não entendo nada dessas coisas, né? Então aí eu pedi para as enfermeiras que estão de plantão lá no parque, né, que viessem ajudar ela. E aí eu pedi para esse Eduardo, porque é uma vida muito sofrida. Eles passam rodando o Brasil inteiro sem descanso. Eles não são donos de nada ali, eles são só funcionários, né, de um senhor marroquino, vamos supor, e eles representam, e se eles não trabalharem, eles não comem. E essa moça tem 3 filhos e um netinho que ela sustenta. Então, eles não têm sábado, não têm domingo, a vida dele é trabalhar feito louco. E quando ela agradeceu para mim e para as outras que ajudaram, ela só pedia para nós que a gente desse um abraço e ela chorava. E aí eu pedi para o Eduardo. Uma delas lá, das minhas amigas, que é muito amiga minha, deu um colarzinho para ela, porque essa minha amiga é um bandista, né? E eu disse, olha, minha amiga, eu sou kardecista, amanhã eu tenho um trabalho no meu centro espírita, de manhã e de tarde eu vou te dar um passe. E ela assim, só agradecia, nós éramos umas estranhas, e ela se abraçava na gente e ela chorava. Então a gente via que ela estava precisando só de um gesto de solidariedade. O joelho que estava inchado e que estava doendo, aquilo para ela era secundário, ela só queria que as pessoas tivessem amor por ela. Sabe lá Deus o que essas pessoas, o que ela já passou nessa vida, né? E eu me lembrei do Eduardo, eu pedi para o Eduardo, sabe, que o Eduardo ajudasse. As meninas da enfermagem já vão levar ela hoje para tirar uma chapa lá do joelho, né? Vão levar no médico, elas têm ambulância, né? Para ir, para voltar, cada um ajudou de um jeito. A outra, que é um bandista, lá deu um colarzinho que ela rezou, e eu hoje vou dar um passe, porque eu sabia que a gente tinha o nosso trabalho. Então cada um ajuda de um jeito, mas eu acho que a gente ajudou mais abraçando e dando palavra de carinho. Tudo isso eu aprendi aqui. Eu não sabia, eu tinha boa vontade para trabalhar, mas não sabia como. Estou passando, eu aprendi aqui. A Mariazinha caiu, só estou esperando. Maria, levanta a tua mãozinha, querida. É, Flor, é isso aí, Flor. É isso aí. Todos nós aprendemos, Flor. Todos nós. Todos nós. É lindo. É lindo. Quando você tem amor no coração, gente, nós podemos fazer tudo, né, Joel? Tudo, tudo. Vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Só que nós temos que ter a fé, nós temos que saber manipular tudo isso, né? Nós temos que saber. E é isso que nós estamos fazendo aqui, estudando o Evangelho, estudando, obtendo recursos mais e mais para que nós possamos nos ajudar e ajudar a todos. Sol Menezes, Solange querida, Lua, um beijinho no coração, sejam bem-vindas, viu? A Irimari, nós nos percebemos de outras vidas. Não existe encontro tão sinceros que não seja abençoado por uma amizade espiritual. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos lá, gente, vamos continuar. O Dudu, como nesse momento que surge a Flor, nos mostrou esse fato e com certeza já pensamos
Nessa senhora já levanta. Então, tá vendo? Exatamente, é a força do pensamento, né? Com certeza, é isso aí, né? Então vamos lá. A 8ª e última pergunta desses itens. Vamos lá. A prece feita por um grande grupo de pessoas tem mais valor do que a feita por um único indivíduo ou por um grupo pequeno? Essa pergunta aqui é muito boa, né, gente? O que vocês acham? Será que ela tem mais efeito fazendo com um grupo maior, né? Não é? Isso, se for sincera. É que acontece o seguinte, né, gente? Vamos supor que tem umas 12 pessoas fazendo a prece e 2 ali, né? Um grupo de 12 pessoas, cada uma com um pensamento em algo. Aí é que tá. E 2 ali elevando seus pensamentos. E daí? O que vai mandar vai ser essas 2 que estão, né, com os 2 pensamentos ali fortalecido. Não adianta ter 200 pessoas orando e se cada uma tiver disperso. Bom dia, John. Não é exatamente, não é a qualidade, né? Tudo viajando, né, Joel? Aí não vai dar certo. Porque nós sabemos que o nosso pensamento é um feixe de energia. Já pensou 3, 4 feixes de energia juntos? Não é? Imagina. Então é assim, olha só, a pergunta, depende a resposta. É bem possível dar-se que um pequeno grupo de 2 ou 3 pessoas, ou até mesmo uma única, orando com fervor, sinceridade, né, dê a prece mais eficácia que aquela proferida por um grupo maior, no qual seus componentes atuam isoladamente, com pensamentos dispersos. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar focado mesmo. Aí sim, a gente vê aqui, gente, na salinha às vezes tem 40 pessoas, e todas aqui unidas num só pensamento, no mesmo ideal, emitindo essa energia que a gente sente, não é? Wagner, exatamente, Wagner. É como aqui. Quando entra uma pessoa que sai da sintonia, a gente já sente aqui. A gente já sente. Por isso que nós temos os arrobinhos aqui para ajudar, ou batonizar para ele não colocar, ou então tirar fora se for necessário, para organizar, disciplinar. Nós temos que cuidar do nosso ambiente. Todos os espíritos amigos cuidam dos seus ambientes. A gente sabe que quando nós fazemos o evangelho no lar, o nosso lar é protegido por uma corrente de força. Ele é protegido, ninguém entra. Então aqui também nós estamos fazendo isso, nós estamos protegendo também, né? Nós temos os nossos recursos e devemos usar, né? Às vezes a gente fala assim, oh meu Deus, não é? Às vezes a gente, ai que pena, não era para tirar, mas se não tirar aquele ali vai estar dispersando, vai estar chamando a atenção, vai estar tirando a atenção de todo mundo, não é? E nós queremos estudar. Nós não estamos aqui para fazer bonito para ninguém. É para aprender mesmo. É para receber essa energia, esse amor, né? Nós estamos aqui, todos nós deixamos de fazer os nossos afazeres. Nós estamos aqui, investindo 1 horinha todos os dias da nossa vida para o nosso crescimento, né? Para a nossa evolução, para o nosso fortalecimento. Nós deixamos. Quando a gente sai daqui, desliga o computador, a gente vai ter a vida normal, os nossos afazeres. Tudo nos espera. E nós saímos daqui mais felizes. Porque nós obtivemos os conhecimentos necessários.
para que quando a dor bater na nossa porta, a dificuldade bater na nossa porta, nós saibamos como proceder. Como proceder. Bom dia, Gilda, seja bem-vinda. Estamos fortalecidos, né, Ana? A nossa mente vai buscar os conhecimentos. Está aqui, está tudo em nós, impregnado. Está tudo arquivado, nós já registramos. Zeca, bom dia, seja bem-vindo. Ercan, seja bem-vindo. Né? Está tudo aqui. Então, Silvia, mesmo assim, às vezes a gente ainda tem tanta dificuldade, né? Imagina, né? É isso aí, gente. Então, olha só, vamos aproveitar mesmo. Vamos mentalizar, né? É muito importante isso em nossas vidas. Esse aqui é um alimento espiritual. O nosso corpo precisa ser alimentado, a nossa matéria, o nosso corpo. Né? A gente deixa de comer, a gente deixa de se alimentar, mas nós precisamos alimentar o espírito também. Esse é o alimento espiritual que vai fortalecer. Não vai só fortalecer, como nós vamos também, vai repercutir no nosso físico. Bom dia, Miriel, seja bem-vinda. Zeli, um beijinho. Então nós precisamos desse alimento. Nós precisamos para fortalecer em tudo. Porque automaticamente nós temos os nossos pensamentos positivos, o nosso corpo, as nossas células, elas vão sentir isso também. O nosso físico, nós vamos estar bem mais, como que se diz, preparado, né? Nós precisamos. Ontem eu estava assistindo o estudo do Alexandre sobre as células. Como é importante, gente, a gente nos amar. Como é importante os nossos pensamentos bons. Como é importante a prece. Como é importante você todos os dias olhar no espelho e conversar com você. Fazer com que suas células se sentem seguras, porque elas sentem as nossas inseguranças. Desarmoniza tudo. Como é importante, gente, como é importante a gente amar, a gente sentir o amor, não é? Como é importante. A gente não sabe, para a gente chegar até aqui onde nós estamos hoje, né? Para a gente chegar aqui até onde nós estamos hoje, quanto tempo se fez? Quanto tempo se fez, meu Deus? E às vezes a gente não para pensar o quanto é importante a gente valorizar tudo em nossa vida. Tudo, não pode esquecer de nada. A gente não pode esquecer de nada. Tá? As nossas células, elas nos ajudam e nós ajudamos elas a desenvolver, que é vida, gente, é vida, né? É vida. Bom, Marcelo, seja bem-vindo, bom dia. Bom, gente, então vamos lá. Já terminamos aqui, né? São 8h37. Vai dar tempo ainda do Joel ler o próximo capítulo do item 18 e 21, Joel. Tá bom? Vamos lá, Joel? Prece pelos mortos e espíritos sofredores. Tá bom? Vamos lá. Tô passando pro Joel. Ok, Joel. Capítulo 27, item 18 a 21. Esse é o novo agora, tá bom? Tá pronto? Beleza? Tô descendo então, vai lá. Oi, bom dia, agora deu certo. Deixa eu só arrumar aqui. Ok. Bom dia para todos, estejam em paz. Vamos então a... Ok? Estão ouvindo, né? Tá. Vamos então à leitura do Evangelho, capítulo 27.
da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois, ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. Num e noutro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor desta crença, admitamos, por um instante, a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se, mesmo com essa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se graça para ele, é proibida a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que você é, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho, e só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderíeis recusar-lhe um copo de água para mitigar a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como primeiro de todos os deveres o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, caso negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos amam. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois, caso contrário, nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas submeter-se e adorá-lo. Há, nesta ideia, uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor,
Hoje que o homem já amadureceu para compreender o que, na lei, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado os seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter, sob a dor do castigo, um homem que se tornara bom. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa, sem nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é, assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei, lei imutável e conforme à bondade e à justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, dessa maneira, pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se, pelas nossas preces, lhes inspiramos essa vontade, se o ampararmos e encorajarmos, se, pelos nossos conselhos, lhes damos as luzes que lhes faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da exceção dessa lei de amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Esta foi a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 27, item 18 a 21, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Um abraço a todos e continuemos em oração. Obrigado, Joel.
Obrigado pela leitura, viu? Muito linda a página, né, Joel? Muito linda. E sejam bem-vindos a Fábio, Tico e Teco, Muriel linda, sejam todos bem-vindos. Muita paz e muita luz. É linda mesmo, né? Porque nós não somos mal, nós estamos. Nós estamos. E é passageira, né? É passageira. Então vamos lá para a primeira pergunta. Vamos lá. Por que é necessário orar pelos desencarnados, principalmente aos sofredores? Vamos lá. Fábio, nós estamos aqui, né, no Centro Espírita Maria de Nazaré, estudando o Evangelho, e eu estou aqui na cidade de Jaguapitã, Paraná, tá bom? Mas o nosso Centro Espírita Maria de Nazaré, ele se situa em Rolândia, Paraná, ok? Tá bom? Então vamos lá, vamos estudar. Por que é necessário orar pelos desencarnados, e principalmente aos que sofrem? Por que será? Isso, Goducha, para lhes enviar novas vibrações de carinho, né? Gente, vamos imaginar. Vamos supor que hoje nós desencarnamos, que nós vamos chegar agora no plano espiritual, totalmente atribulado devido aos nossos sofrimentos. Olha só, vamos imaginar. Nós estamos lá, né, fazendo todo aquele processo, né, de recapitulação de nós mesmos, sofrendo. E quando alguém que nós deixamos aqui ore em benefício de nós, essa prece vai cair como um refrigério, como um fortalecimento, como um bálsamo sobre nós, para nos fortalecer, Gilda. Isso mesmo. Imagina a gente ali naquele turbilhão, né? Passando por momentos terríveis. E de repente nós sentimos, porque com certeza a gente vai sentir essa energia chegar até nós, né? A gente vai sentir aquele refrigério na alma, aquele conforto, aquela paz que nós necessitamos. Exatamente, Maga, necessitamos do amor e carinho de forma de prece. É uma luz em nossa caminhada, nossa nova caminhada. Alguém lembra de fazer uma prece para nós, né? Tem muitas pessoas que não lembram, né, Silvia? Será que nós estamos fazendo por merecer, para que alguém lembre de orar por nós? É uma boa reflexão também. Quando a gente estudou o livro lá, Eu Preciso de Ajuda, acho que é Preciso de Ajuda, que aquele pai que passou no plano espiritual, que a única oração dele, que ele recebeu, foi de um filho que ele abandonou. Né, Flor? Você lembra aquela passagem, né? Que ficou gravada na nossa mente. Um filho que ele recusou, né? Foi a única pessoa que orou por ele. Ele disse: espera lá, quem que está orando por mim? Ele sentiu. Aí ele foi ver que era o filhinho que ele tinha abandonado, que ele tinha recusado, que ele não tinha aceitado. É o Eric, exatamente, isso, é o Eric. Então olha só como que isso vai fazer falta para todos nós, né? Para todos nós, e principalmente para os sofredores, né? Para os sofredores. Então olha só a resposta. Primeiro, porque nos impõe o dever, como cristão, né, de auxiliar os necessitados. Segundo, porque ao se sentirem lembrados, ficarão mais aliviados em seus sofrimentos e, portanto, menos infelizes. Né? Então, olha a importância da prece, né, Silvia? De colocar os nomezinhos lá, na área de texto, em nosso pensamento,
Olha que maravilha, né? Isso é maravilhoso. Lembrar, quando a gente vai dormir, a gente fazer assim, tá lembrando de todos os nomes, primeiro a família, depois vai se estendendo a todos os familiares, a todos os amigos, ao planeta. Olha a importância. E quanto mais a gente se estende essas energias, mais nós recebemos de volta, gente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Até os inimigos, né, Silvia? Né? Então, gente, já são, olha, 8h53, nós vamos ficar nessa primeira pergunta, tá? E nós vamos deixar para a próxima segunda-feira. E tá muito linda, né? Dá vontade de continuar, mas nós temos o trabalho de passe, né? Não é verdade? Vamos ver, a Maga disse: Maria, me tira uma dúvida, porém, podemos orar em casa pelas pessoas que desencarnaram da nossa família ou amigos? Ou é melhor levá-los para o centro, o nome deles, para cegar? A gente pode sim orar em casa, onde quer que esteja, viu, Maga? Se você quiser, pode deixar os nominhos lá também, tá? Mas vai chegar as suas energias, sua prece de amor vai chegar, tá bom? Ok? Beleza? A gente pode fazer sim. Mas a gente também leva lá no centro, coloca lá no caderno de vibração. Também. Mas o que importa é o teu pensamento. É a tua vontade e o teu amor. Ok? Beleza? Isso é que prevalece. É a sua fé, a sua força de vontade e o seu amor. Tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui outra musiquinha para a gente estar mentalizando ainda mais a espiritualidade amiga. Vamos lá, todos que desejarem tomar o passe, é só levantar as mãozinhas, tá bom? E vamos então pedir ao nosso querido Mestre Jesus, pedir a Maria de Nazaré, pedir a todos os espíritos amigos que nos acompanham aqui na salinha, que são os trabalhadores da casa, todos eles, para que esteja conosco nesse instante, iluminando a todos nós, iluminando aos nossos médiuns passistas, que com suas mãos de amor, de caridade, que possam, Senhor, manipular esses fluidos em forma de tudo aquilo que nós necessitamos, tanto o nosso corpo físico como o nosso perispírito. Obrigada, Jesus, por todo o seu amor. Obrigada, Maria de Nazaré, com seu manto de luz, está sempre nos ajudar, nos envolver. Obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus.